Bom, Manu, que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é quando você começou na fotografia e como era a fotografia naquela época? Então, na verdade, eu comecei com... Meu pai era fotógrafo, né? Nós já estamos na terceira geração de fotógrafos. Meus filhos trabalham comigo hoje. E eu tinha 8 anos de idade, meu pai foi fazer uma foto no Teatro Municipal com um grupo de ópera e tinha mais ou menos umas cento e poucas pessoas. E eu usei aquele flash com estouro de pólvora. E eu que acionei. Acontece que fez um fogareiro enorme, que a diretora do museu do Teatro Municipal veio correndo, botou todo mundo para fora, mas a foto saiu fantástica. Esse foi meu início. Aos 14 anos de idade, o meu irmão ficou noivo. E antigamente eles iam apresentar a noiva num piquenique. Eu fiquei no estúdio sozinho. E eu fiz 90 primeiras comunhões, com chapa 9x12 na época, né? E à tarde eu fiz as famílias com chapa 18-24 de vidro. Esse foi meu início. Outra coisa que eu gostaria de saber de você é sobre a sua formação. Então, a sua formação foi ali, mão na massa, com o pai? Foi com o pai. Minha mãe era laboratorista, meu irmão era colorista, na época era branco e preto, com chapa de vidro, como te falei. Depois o filme rígido, depois veio o 6x6, o 120, 620, depois o 35mm, que vocês todos alguns conhecem, né? E o digital. Na verdade, eu estou muito feliz que eu passei por todas essas fases, todas, e estou no digital até hoje, trabalhando até hoje, quase nos 80 anos de idade. Você usou um termo agora há pouco interessante que eu gostaria que você esclarecesse melhor. Você disse que a sua irmã era colorista. Colorista. Eu sei o que significa isso, eu quero que você explique. Então, a foto era, na verdade, a foto era branco e preto, não existia o colorido na época, eu estou falando nos anos 50. Então ela coloria o rosto da pessoa, a roupa e tudo, e ela era uma colorista. Exato. Manu, eu gostaria que você falasse também sobre, houve uma época na década de 80 que você fazia alguns workshops itinerantes pelo Brasil, encomendados pela Fuji. Então, mas antes, viu, Álvaro, deixa eu falar um negócio. Eu, como era o filho menor, né, nós éramos em 3, meu irmão também era fotógrafo, e eu tive o privilégio de poder sair mais, estudar mais, e eu fiz o Clube Bandeirantes, que me deu uma boa formação de composição de fotos. Eu passei para essa escola de arte, né? E, na verdade, o Bandeirantes é o diferencial da fotografia moderna e fotografia antiga no Brasil. Foi muito importante para mim esse estágio. Depois também passei por televisão, fui cameraman, diretor de TV, de imagem, de novela, etc. Essa é a minha formação. Fiz muitos cursos fora do Brasil, e na PPOF, na WPPI, e vi muita palestra de grandes fotógrafos, e me completou nessa fase de fotografia de casamento. Que legal, muito bom. Podemos falar agora dos workshops? Vamos falar do workshop. Vamos lá, então, houve uma época que você viajava pelo Brasil, né, contratado pela Kodak e pela Fuji em seguida, né, ou paralelamente, não me lembro, e você dava uns cursos fantásticos sobre fotografia de casamento. Então, na verdade, era uma questão comercial da Kodak, como está a Fuji, de lançamento de filmes, né? A Kodak com o Vericolor, 1, depois 2, depois 3, e depois eu fiquei quase um ano e pouco com a Kodak, viajei o Brasil inteiro. Depois a Fuji lançou o NPS, que era um filme também negativo de 160 ISO, muito bom, e me contratavam para fazer, eu fiz o Brasil inteiro. A divulgação desse material, né? Eu me lembro, inclusive, nas revistas de especialidade de fotografia da época, tem fotos fantásticas suas, né? Que era montado no altar para divulgar esse filme, né? Eu me lembro de uma foto uma vez, de uma igreja muito bonita, um casal de noivo no altar, com os contraluz, umas luzes laterais belíssimas, né? Com aquelas cores maravilhosas que dava aquele filme da época, né? Porque também o negativo era 120. Você trabalhava com uma Hasselblad na época, né? Eu fui que lancei a Hasselblad em casamento. Na verdade, tinha uma igreja muito pequena aqui em Moema, e que os padrinhos, eram muitos padrinhos, e a Rolleiflex, eu usei muito Rolleiflex na época, mesmo uma Rolleiflex grande angular, de 50mm, 55mm, na época, não me lembro, e não dava para pegar todos os padrinhos no altar. Aí eu passei a usar a Hassel, que era uma câmera de publicidade para fotos de casamento. E aí eu tinha todas as lentes na mão, né? Eu tinha desde a grande angular 40mm até a tele 200, 250. Eu fui o primeiro a lançar e tinha imagens realmente fantásticas. E também lancei através do Nicanor, que era o Fausto, eram fotógrafos fantásticos também na época. Eles usavam assim, a célula, né? Então usava, hoje é o rádio no caso.
E eu comecei a usar 2 rádios em vez de um. E realmente foi fotos muito boas. Então, mas um tempo anterior à Photocell, eu me lembro que eu sou da época da Photocell, quando eu comecei, né, na década de 80, a gente usava também aqueles cabos de sincronismo enorme, né, para poder disparar o flash fora da câmera, né? Eram os flash brown. Exato. Alemães. Essa técnica hoje, que chama-se strobist, né, que é o flash fora da câmera, na realidade não é uma novidade. A gente já fazia isso há 30, 40 anos atrás. Exatamente. Né? Eu fui para a Alemanha e comprei 3 flashes strobo da Rollei. Imagina, flash da Rollei era um negócio que... E dava o strobo. Aí eu fui fazer aquelas fotos de movimento, o noivo correndo, a noiva se encontrando, se beijando, que foi uma grande novidade. Também, na época eu também lancei as fotos montagens. Montava dupla imagem no mesmo negativo, com a Hasselblad, tirava o chassi, fazia uma foto, punha a máscara, fazia outra foto e já saía no negativo a montagem pronta. Isso e o mais difícil era o diafragma. Isso que é feito hoje no Photoshop, a gente fazia no próprio negativo. Exatamente. Negativo, você me falou essas fotos sequenciais de movimento, eu me lembro muito bem dessas fotos. Você colocava o noivo numa área escura, num parque à noite, exatamente. Um de frente para o outro, e eles começavam a correr. Isso. E você disparava várias vezes, você deixava no bulb, né? No time, né? Disparava no vestido da noiva, porque assim voltava a luz para dar continuidade na outra disparada. Se disparava no preto, não tinha retorno. E tinha que ser um fundo totalmente escuro, né? Para poder dar sequência. Exatamente, era muito bonito. Dava um tempo, punha no T e... Era muito bonito. Ô Banucchi, vamos falar um pouco do seu trabalho internacional, que você participou de alguns concursos internacionais de fotografia de casamento, e eu sei que você é um dos poucos brasileiros, talvez o único, que tem prêmios da WPPI, né, que é o Wedding Photographers International, e o PPOV, que é o Professional Photographers of America. Exato. Fala um pouco desses prêmios, como foi essas competições. Hoje já tem muitos fotógrafos brasileiros, graças a Deus brasileiros, ganhando prêmios nessas instituições aí. Mas na época eram poucos, não tinha divulgação. Eu fui, a Kodak me mandou através do Tonini, me mandou para os Estados Unidos para ver esses workshops, esses fotógrafos fantásticos, né? E além dos 3 prêmios que eu ganhei, o importante foi numa competição que vinham fotos do mundo inteiro, eram selecionadas umas 120, 150 fotos para ser expostas as melhores. E eu tive a honra de ter 8 fotos numa só exposição. Acho que esse foi o maior prêmio que eu ganhei até hoje. Ter 8 fotos escolhidas. Apesar de não ter ganho o primeiro prêmio. Fora o prêmio oficial, você teve essa mas eu também, na parte amadora, como hobby, que é fotografia, eu fiz 25 exposições individuais, nenhuma de casamento, todas fotos de arte. Exato. E tenho 78 prêmios internacionais e nacionais. Eu me lembro muito bem uma exposição sua que, puxa, eu nunca me esqueço, tem algumas imagens dessa exposição sua na mente, o Carnaval de Veneza. Foi, o Carnaval de Veneza. Ficou 1 mês e meio no MIS, no Museu de Imagem de Som aqui em São Paulo. Exatamente. E outro trabalho fantástico também foi aquele de escola de samba. Foi o Carnaval de São Paulo. Carnaval de São Paulo, exatamente. São Paulo também agora, foi no MIS também. Ficou 1 mês também no MIS. Agora, a título de ilustração, só diga aqui pra gente rapidamente como que era, como você trabalhava na época, quais os flashes, qual a sua técnica, né, de conseguir aquelas luzes tão maravilhosas e fantásticas, né? Você trabalhava com que flash na época? Você trabalhou muito com Frata, né? Aliás, você inventou o sistema. Se você tem uma formação básica boa, o que vier pela frente você consegue fazer. Exato. Essa é a verdade. Então, a formação de estúdio do meu pai, que era um mestre no estúdio, e daí você domina a luz, né? Então, hoje você pode dominar a luz não com flash, você domina a luz com LED. Hoje se usa muito LED, que eu acho um instrumento muito legal para fotos de casamento. Eu uso bastante, 80% das fotos. Você falou uma coisa muito interessante, que eu sempre debato, que eu sempre costumo dizer para quem está me seguindo e eventualmente nos treinamentos que eu dou, é justamente sobre isso, a base. Essa base é aquele alicerce da casa, né? Sem um alicerce bom você não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro ventinho vai cair a casa, né? Eu costumo dizer que o alicerce da fotografia de pessoas, fotografia de casamento, é o conhecimento e domínio das 6 padrões de iluminação, que eu chamo de iluminação básica do estúdio, que não foi eu que inventei. Tem, da Kodak. Exatamente, é o livro da Kodak, é o Professional Portrait Techniques, né?
que eu chamo de a Bíblia do retrato. Exatamente. E nesses 5 padrões de iluminação é que estão as grandes obras eternas aí dos grandes mestres da fotografia. A né? gente até aconselha comprar esse livro, não sei se ainda tem. Pelo Amazon, consultando pelo Amazon consegue. consegue. Exato. A última edição foi em 1985 e eu trouxe um dos Estados Unidos quando eu fui lá fazer o curso de fotografia. E houve uma época que eu achei que eu tinha perdido ele dentro de casa. Então eu fiquei apavorado e imediatamente eu pedi para o Amazon. Então hoje na falta de um eu tenho 2. Eu tenho 2. Não, mas acho é uma boa dica, né? Ô, Manuque, para finalizar aqui, vamos ter um papo mais aberto agora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a fotografia atual. Como você vê hoje a tecnologia que está aí, fazendo fotógrafos assim no estalar de dedo do dia para a noite, entendeu? E o que ela está representando para o mercado e qual que você acha que pode ser o futuro da fotografia daqui para frente? Então, eu acho o seguinte, quando você tinha o filme, você tinha uma preocupação muito maior nos detalhes, que você não podia gastar muito filme, que era caro, tinha que a revelação, etc. E tal. Então, você tinha um cuidado maior com a foto. Hoje, com o digital, você vai tirando muitas fotos para acertar uma, para consertar depois no Photoshop. É essa a diferença. Eu acho que a maioria dos fotógrafos não tem esse cuidado da luz, da sombra, das 5 dicas do pessoal. Não, alguns não conhecem, outros conhecem. E isso é importante. Ter mais cuidado na hora de fazer a foto, porque não existe o milagre. Fotografia é luz e sombra. Se você não tiver uma boa luz e uma boa sombra, você não vai ter uma boa foto. Por mais que exista Photoshop, você não consegue arrumar, né? Então tem que tomar. É uma ferramenta muito boa o Photoshop. Para tirar alguma coisa na parede que está suja, ok. Tirar um pouquinho, retocar um pouquinho a cara da noiva, do noivo, tudo bem. Mas não abusar disso. O pessoal está abusando muito disso. Então tem que tomar muito cuidado. E eu acho que o que eu fico feliz é que houve uma época que eu era infeliz, porque era uma loucura essa coisa digital. Então caiu muito o nível da fotografia. Agora parece-me que estou muito contente e que melhorou muito. Nós temos excelentes fotógrafos de casamento no Brasil, graças a Deus, mas aquela época do começo foi terrível, foi muito ruim. E hoje está melhorando. Agora, com essa crise que nós estamos passando, nós se tornamos um produto de alto luxo. Não é uma primeira necessidade, é um luxo. Hoje qualquer vizinho tem uma câmera boa, ou o próprio celular, ele faz a foto do seu casamento, que não é recomendado, claro. Mas, como não há dinheiro, o pessoal está partindo para isso. E o número de fotógrafos também aumentou pelo fato de você ter falado que a facilidade do digital, então se formou muitos fotógrafos, e muitos já desapareceram, que eu já ouvi falar. Então tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, não é assim que você, do dia para a noite, vai se tornar um grande fotógrafo. Você precisa estudar muito. Já falaram isso, vocês já ouviram muito em workshop. Visite museu, veja arte, leia livros. Isso é um conselho muito antigo que os grandes mestres falavam e a gente tem que obedecer. Então o que eu recomendo é isso. Tentar valorizar o seu trabalho. Às vezes não é valorizado. Então a gente, voltando, a gente aconselha que vocês continuem indo em museu, lendo muitos livros sobre fotografia e livros de moda também, importante para noivas. Você consegue muitas poses, né? Eu estava falando com ele, agora me lembrei, eu estava falando com o Eloy que as pessoas falam assim, eu quero foto espontânea. Então eu faço as duas coisas, as tradicionais e as espontâneas. 80% das fotos escolhidas são tradicionais. Por que isso? Não dá para entender. Mas ela quer foto espontânea porque ouviu falar que a foto tem que ser espontânea. Ok, tem que ser uma foto espontânea com boa qualidade também, né? Então eu acho que isso que eu aconselho vocês fazerem, tanto a espontânea como a tradicional. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando sobre a fotografia digital, na minha opinião, eu acho que atualmente a fotografia está muito banalizada hoje, né? Justamente por esse acesso fácil, né? A uma câmera de alta qualidade, toda automática, né? Então, na minha cidade, lamentavelmente, isso é uma coisa muito triste. Tem alguns fotógrafos até que fazem um casamento só com o flashinho embutido da câmera, né? E eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo repetir, que é assim, hoje o equipamento, as câmeras fotográficas, os flashes, né, estão assustadoramente com uma qualidade boa demais, eu costumo dizer, entendeu?
E isso é uma coisa que está definindo muito a questão do mercado, né? Então hoje qualquer pessoa tem acesso ao equipamento, compra lá, faz um cursinho, vê algumas fotos nos sites, né? E sai vendendo casamento, pior que consegue. Na verdade, o que perdeu foi o glamour da coisa, sabe? Perdeu o glamour. Tem que ter uma viadagem na coisa, sabe? Todo um glamour. Se não tiver arte, estamos fazendo o que aqui na Terra, aqui no mundo, né? Se você não tiver um pouquinho de glamour, ouvir uma boa música, conseguir ler um belo quadro, né, a óleo, uma bela foto, para o artista, para o fotógrafo, a vida fica vazia. Então tem que ter, o que perdeu foi o glamour, a coisa ficou banal. Então tirou a foto, saiu, vamos fazer um selfie, legal, eu acho bacana e tal. Mas é tudo assim. Então eu vejo às vezes aí nas mídias as poses que as meninas fazem, é sensacional. Eu acho engraçado até. Mas eu acho que a coisa banalizou e perdeu o glamour. E eu, graças a Deus, eu frequento clubes de fotografia até hoje, passei pelo Bandeirantes, pelo Cromos, agora estou no Luminos. Eu aconselho vocês entrarem em clubes, assistirem grandes fotógrafos, grande workshop. Recomendo do Álvaro também, que é um especialista em retrato como ninguém. Então eu recomendo vocês, ele é meu amigo, mas independente da amizade, vão ver esse workshop dele, que você vai aprender muito de luz, muito de luz. Pouca gente sabe de luz. Composição também. Composição também ele vai te ensinar muito como compor uma foto, como colocar o rosto da noiva, a luz aonde vai, onde vem, onde não vai também. Ele vai te ensinar tudo isso aí. Muito obrigado. E tem uma passagem interessante na nossa vida, foi quando eu te conheci, né? Foi em 1989, na Foto Brasil, em Curitiba, né? Foi. Que eu dava pequenos workshops rápidos de 1 hora lá naquele parque lá no centro de eventos. Eu assisti um deles. Exatamente, foi para mim, quando eu vi que o Manuque estava escrito, eu tremi nas pernas, né? O Papa da Fotografia de Casamento. Ainda assisti um recém-chegado dos Estados Unidos, um workshop que chamava-se Retrato Externo, né? Eu fiz algumas demonstrações de como trabalhar com a luz natural, sem flash e tal. Inclusive, teve uma passagem interessante que talvez você não se lembre, que era grupo, parece que 10 a 12 pessoas, se não me engano, que eu dava um em seguida do outro. E nesse grupo que você participava, num determinado momento, 2, 3 ou 4 pessoas se distanciaram do que eu estava falando, não estava prestando atenção, e fizeram uma rodinha à parte e começaram a conversar. Eu me lembro que você parou a conversa e falou: pessoal, por favor, vocês prestem atenção no que o Álvaro está falando, que eu viajo muito para fora e o que ele está falando aqui é de nível internacional, que vocês não vão encontrar em nenhum lugar do Brasil. Isso que ele está ensinando a vocês. Eu nunca me esqueço disso. Então, para mim, além de ter a honra de você ter participado, esse puxão de orelha, vamos dizer, que você deu. Se você não fosse bom, eu não participava. Inclusive, na época também, o outro que subiu do mercado, parece que ele se aposentou, foi o Paulo Reicher, né, lá de Novo Hamburgo. Ele também participou no dia seguinte. Também, foi a filha dele agora, irmão, excelente fotógrafo. O filho e a filha, né, os dois, né, a Isa e o Joel. Né? Eu também estou com meus 2 filhos aqui. Exato, muito bom. Então, Manuque, para mim está sendo uma grande satisfação estar aqui abrindo, né, nesse site meu essa categoria nova que vai se chamar entrevista, que eu pretendo entrevistar só feras. Não sei que mês vai ser o seu workshop. O workshop vai ser aqui em São Paulo. Eu já estou terminando de formatar ele, vou fazer um anúncio depois no Facebook. Então todo mundo que está ligado à fotografia vai aparecer na página do Facebook meu anúncio, né, desse curso. Legal. O problema é que ele vai ser bem restrito, vai ser uma coisa quase pessoal. Vai ser, é melhor, você vai aprender mais. 10 a 12 pessoas. Para mim não interessa. Para mim não vai interessar ter um palco com 100 pessoas, 200, porque não vão aprender como eu vou ensinar com apenas 10, 12 pessoas. Eu cheguei no retrato tem que ser pouca gente. Eu cheguei no limite de 12 pessoas porque é um número bom e eu vou poder dar atenção especial para cada um deles, né? Mas a grande sacada desse treinamento meu, como você já deu várias palestras, eu até gostaria de saber a sua opinião. Atualmente eu tenho um livro chamado, um e-book, né, chamado A Iluminação Básica do Estúdio, onde eu ensino esses 5 padrões de iluminação. E o grande lance que eu tive essa ideia é o seguinte: quando a pessoa se inscreve para fazer o meu workshop, ela já imediatamente, depois que ela realiza o pagamento, ela vai receber por e-mail esse meu e-book. E ela vai rachar esse e-book. Então, no dia que ela for fazer o workshop presencial, eu não vou precisar perder muito tempo em teoria,
Porque ela já rachou, ela não vai chegar lá num assunto que ela... Tem conhecimento. Já tem conhecimento, exato. Perfeito, eu achei que foi uma sacada, bom. foi uma grande sacada, porque a pessoa, Nossa, se ela tiver esforço, ela própria vai treinar, vai praticar, porque nesse livro meu eu tenho todos os diagramas de luz, a descrição do que serve cada uma dos padrões de iluminação. Muita gente desconhece que quando ele escolhe um padrão de iluminação... Realmente você tem razão. Eu quando fui a primeira vez lá para os Estados Unidos, que a Kodak, o Tonini da Kodak me mandou, eu vi uma palestra do Monte Zucker. Um retratista de estúdio, simplesmente. E casamento. Retratista de estúdio de casamento. A externa ele não fazia, era um empregado dele, que é o Blackmore, uma coisa assim. Blackmore. Hoje Craig Blackmore. Craig Blackmore, exatamente. Craig Blackmore. O que eu fiz? Eu peguei, veja como é importante essa palestra dele. Ele deu uma aula de iluminação de estúdio e de poses de estúdio, coisas na época super modernas. Eu falei, como é que eu não consigo levar a noiva para o estúdio no dia do casamento? Não tem como, principalmente aqui. Nos Estados Unidos você leva, dificilmente você leva. Alguns conseguem. Então o que eu fiz? Eu adaptei aquela forma dele, ele fotografava com Hasselblad, uma 150mm, eu adaptei para fazer isso na mão durante o casamento, nas poses, e consegui resultados fantásticos. Mas como é que eu consegui? Eu aprendi a iluminação dele, a posição de luz, a posição de sombra, sabe? Filtros softs que ele usava muito bem. Então eu adaptei isso para fazer na correria durante o casamento e consegui excelentes resultados. O que vocês podem aprender com ele aqui é essa base que eu aprendi lá com o Monte. E vocês vão adaptar o que ele vai te ensinar de luz na mão. Hoje com o digital é muito mais fácil, né? Muito mais leve. E você faz isso rapidamente. Aí você vai começar a ver a luz e se preocupar sempre com essa iluminação. O teu olho vai estar sempre preocupado com a luz depois de um curso de estudo. Muita gente não faz estudo, mas deve fazer o estudo. Principalmente quem conhece, né? Bom, Manuque, eu acho que nosso papo foi muito legal, estou muito agradecido, muito entusiasmado com essa oportunidade que você me deu de falar com você. Eu acho que você acrescentou muito para quem está me seguindo, vai assistir esse vídeo, né? Realmente a sua vida é rica aí de vitórias e de sucesso, né? Sempre foi um dos fotógrafos mais cotados do Brasil, aqui de São Paulo, inclusive, né? Mas tem uma coisa, eu vou fazer 80 anos esse ano, e estou fazendo a primeira câmera no casamento ainda. Tenha entusiasmo, respeite o seu cliente como se fosse único, não mais um cliente. Respeite o seu cliente como se fosse único, porque a noiva, ela sonha em casar com velho e nada a partir dos 5 anos de idade. É o sonho da menina. Do noivo não, o noivo está lá como um complemento, tudo bem, mas a noiva tem que ser respeitada. Respeitem muito esse momento. Se dediquem como se estivesse fazendo o primeiro casamento, feito um louco, tentando fazer o melhor possível. Numa época, numa palestra, até falei um negócio interessante. Falei, tente fazer em cada casamento uma foto que dê um prêmio, num concurso. Uma foto nova. Agora, no próximo casamento, eu tenho que inventar uma nova foto para me ganhar um prêmio. Isso vai te acrescentando. No final de 5, 10 anos, você está com a cabeça lotada de informação, de coisas boas e de grandes prêmios. Siga isso que você vai ver que vai dar certo. Manuque, muito obrigado mais uma vez. Eu sou muito grato a você. Que é isso. E pelo seu papo, eu identifiquei que nós temos muita coisa em comum. É muito. Uma coisa em comum que nós dois temos e que é o que eu aconselho aos mais jovens que estão entrando na fotografia a ter, essa coisa comum que nós temos é a paixão pela fotografia. Tem que ter o amor. Claro, tem que ter amor. Veja bem, você vai fazer 80 anos de idade e está aí fotografando aí, está nativa. Eu dou meus parabéns a você pela sua energia, pelo seu entusiasmo, tem que ter entusiasmo, pela sua disposição, né? Mas sempre pense que a fotografia de casamento é um negócio também. Você tem que ter o seu saldo bancário. Tem que funcionar como ganhar dinheiro. É a mesma coisa que ter uma sapataria, pegar o sapato e vender. É a mesma coisa. Você tem que ter o lucro, você não pode ter prejuízo. Tem que sempre visar o lucro. É o que sustenta a sua família. Entendeu? Não fazer por fazer. Eu tenho paixão, eu gosto. Mas fazer por fazer, porque gosta, vai para um clube de fotografia que é de graça lá e você vai aprender mais. Faça sempre pensando em ganhar dinheiro. Muito bom. Muito obrigado, Manuque. E até uma próxima edição. Se Deus quiser. Se possível, eu vou te ver. Muito obrigado. Valeu.